Olá, amigos, tudo bem com vocês? Meninos, nesse capítulo, no módulo 10, nós vamos trabalhar a transição para o mundo romano e a sobrevivência da filosofia. Ou seja, nós vamos, de certa forma, deixar de trabalhar a filosofia clássica grega, né, para poder observar as características da filosofia no período romano e início da Idade Média. E aí você vai perceber que, na verdade, o que vai acontecer são releituras da filosofia clássica grega, tá? Então, o platonismo, as correntes, o estoicismo, o epicurismo, né, o cinismo, que nós estudamos, né, anteriormente aí em outros vídeos, em outras aulas, em outros momentos, você vai perceber que, teoricamente, esses assuntos vão estar ali presentes, vão estar sendo utilizados, né, e presentes nas discussões desses filósofos desse período específico aí. Então vamos lá, tá? Nós vamos ver a grande questão aqui envolvendo esse período específico é a influência do cristianismo na filosofia. Esse debate fé e razão, vamos dizer assim, né? Você vai perceber que ele vai ser muito presente, ele vai ser muito abordado, né, nas análises filosóficas que vão estar aqui sendo feitas nesse período específico, tá? Como doutrina religiosa, a gente vai fazer uma pequena narrativa aqui do cristianismo, das suas características, para que você possa entender, né, essa dinâmica e como o cristianismo vai influenciar o pensamento filosófico desse período. O cristianismo surgiu no século I, né, durante o período do Império Romano, tá? Foi fundado no ano 33, Cristo, Jesus, né, enfim, para os seus seguidores, é o Messias, o Salvador, Filho de Deus, que veio à Terra com essa proposta, né, de salvar a humanidade dos seus pecados e com uma doutrina religiosa baseada no monoteísmo, na crença de um Deus, tendo Cristo como Salvador, e a ideia de que a vida eterna, a salvação da alma, a vida orientada, né, para a caridade, o desapego aos bens materiais, o amor ao próximo, a solidariedade. Então esses aspectos são muito utilizados, muito abordados por, por Cristo, né, nos seus ensinamentos e obviamente vão ser difundidos pelos seus seguidores, tá? Mas o fato que nós vamos analisar é que, primeiramente, por que o cristianismo ele se difunde rapidamente dentro do Império Romano? Tá? Um império vasto, né, com 5 milhões de quilômetros quadrados, 70 milhões de habitantes, mais ou menos. Né? Como essa nova doutrina ela consegue se expandir rápido, tendo em vista que você tinha já dentro dos romanos uma tradição religiosa antiga, né, politeísta, cultuada há séculos pelos romanos, como isso se deu, essa conversão tão rápida? A resposta para essa questão é o fato de que o cristianismo é uma religião que oferece conforto espiritual principalmente para os menos favorecidos. Né? Então você pega a sociedade romana, que é uma sociedade marcada pela desigualdade, onde a imensa maioria da população era de escravos e plebeus que viviam em péssimas condições, e aí você apresenta uma religião onde existe uma isonomia. Ou seja, qualquer praticante do cristianismo tem as mesmas possibilidades de salvação e de desfrutar das benéfices, né, de Deus, independentemente da sua condição social. Além disso, a questão da oferta da vida eterna, né, da salvação da alma, a imortalidade da alma, que vem a atender uma demanda humana muito antiga, que é a questão, né, do que acontece depois da morte. Então, esses posicionamentos fazem com que o cristianismo seja uma religião que rapidamente encontra, né, esse terreno fértil para ser bem sucedido e aceito pela maioria dos romanos. Só que no início, o cristianismo ele não foi bem visto pelo Estado romano. Né? Os imperadores, os césares, eles perseguiram de forma sistemática os cristãos. E por que perseguiam os cristãos? Eles perseguiam porque você tem aí a questão dos cristãos não reconhecerem o caráter divino do imperador, né? E isso era
latente, né, o principal elemento de perseguição, a levar a questão extrema como Nero, né, que foi responsável pela perseguição e o assassinato de milhares de cristãos, inclusive de Pedro, né, considerado pela tradição católica como o primeiro apóstolo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Inclusive o local da sua crucificação é onde hoje está construído o obelisco lá da Basílica do Vaticano, né, na praça da Basílica, ali na frente da Basílica do Vaticano. Aquele complexo foi construído justamente ali porque, segundo a tradição cristã, foi naquele local que Pedro e um grupo, né, grande de cristãos, de seguidores, foram também crucificados. E para zombar, né, da condição de Pedro, ele foi ainda crucificado de cabeça para baixo, olha que coisa, né, durante o governo do Nero. Então você percebe que existe sim, né, uma sistemática presença do cristianismo e uma sistemática perseguição. Mas mesmo com todos esses elementos, o cristianismo ele prevaleceu. Ele se espalhou rápido dentro do Império Romano e pela diversidade, tamanho populacional, né, e abrangência geográfica do Império Romano, ele conseguiu também se expandir pelo mundo. Europa, África, Oriente Médio e assim por diante, né? O Império Romano é um império multicultural, multirreligioso. Os romanos não perseguiam cultos de outros povos, desde que esses povos seguissem as regras, pagassem os tributos, não havia problema. Agora, os cristãos, como eu expliquei para vocês, né, por não serem, não aceitar esse caráter divino do imperador, não se subjugarem a essa ideia de caráter divino, eles foram muito perseguidos, tá? Mas essa situação mudou. A partir do século III, os cristãos passaram a ser aceitos, né, em Roma. O imperador Constantino editou o Edito de Milão, né, que deu a liberdade de culto aos cristãos, inclusive dentro daquela, a gente estudou isso, né, dentro daquela perspectiva de reforma para conter a crise do século III, crise, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui agora, isso vai mais para aula de história do que para aula de filosofia. Então a ideia era você trazer os cristãos para o lado do Estado romano para conter essa crise, né? E no século seguinte, no final do século IV, no mesmo século ainda, foi editado o Edito da Tessalônica, que transformou o cristianismo em religião oficial do Império. E aqui, né, nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Então há uma sistematização do cristianismo. Então até o século IV, o que nós temos? O que a gente chama de cristianismo primitivo. Você tinha vários cristãos que seguiam várias denominações do cristianismo, várias interpretações, né, do cristianismo, e a partir da sistematização, ou seja, a partir do momento que Roma transforma o cristianismo em uma religião oficial de Estado, o que o Império Romano está fazendo? Ele está organizando essa religião. Olha, a partir de agora, quem é cristão tem que seguir tais e tais e tais e tais regras. Então é o que a gente chama de sistematização. É aqui que surge a ideia de Igreja Católica Apostólica Romana, né? Os católicos não gostam muito que a gente fala sobre isso, né? Porque dentro da tradição católica, Pedro seria o primeiro Papa. Mas na verdade, Pedro não foi o primeiro Papa, né? Da tradição, sim, mas efetivamente a gente pode falar de papado a partir do Edito da Tessalônica. Beleza? Pessoal, até então não havia uma união, não havia essa junção, né, de cristãos seguindo uma orientação religiosa padronizada, sistematizada, que a gente chama de cristianismo primitivo. Tá? A ascensão do cristianismo em Roma, ela provocou uma mudança cultural extremamente complexa. Uma sociedade que era politeísta passou a ser uma sociedade monoteísta. Inclusive nós temos vários sincretismos, né, do cristianismo absorvendo, né, essas tradições romanas para dentro das suas práticas do cotidiano. Por exemplo, o hábito de santos, né, as imagens sacras, é uma amostra desse processo, tá bom? E além disso, com essa ascensão do cristianismo, novos questionamentos vão surgir, tá? E como solucionar essas questões? Através do conhecimento da filosofia. Então a filosofia ela vai se tornar uma forma de sistematizar e de explicar a fé cristã.
ela se torna uma ferramenta do cristianismo. Então, há uma aproximação entre fé e religião aqui nesse momento, tá? O Concílio de Nicéia, em 325, é o marco inicial da igreja. É aqui que foram estabelecidos os dogmas principais da igreja, né? Cristo, a matéria, né? Considerar a natureza divina de Cristo, a escolha, por exemplo, da Páscoa, né? Diferenciando a Páscoa cristã da Páscoa judaica, descanso semanal no domingo. Então, esses elementos que aparentemente são simples, eles formaram a sistematização dessa nova doutrina, beleza? Então, esse é o aspecto aí que a gente tem que observar. No século seguinte, Roma vai sucumbir às invasões bárbaras, né? E aí a Igreja Católica ela vai resistir a esse processo dessas invasões bárbaras e vai se tornar a grande guardiã da cultura romana, né? Gradativamente adotada, né? O cristianismo vai sendo adotado pelas tribos bárbaras que vão se convertendo ao cristianismo e a igreja, né? O cristianismo se torna hegemônico a nível da Europa, né? Propriamente dito. Além disso, você tinha uma outra questão, como conciliar fé e razão, tá? E ao mesmo tempo era necessário você refinar os argumentos teóricos para combater as chamadas heresias, que são os grupos cristãos que não concordavam com a visão de cristianismo proposta pela igreja. Então, todas essas questões, a filosofia ela vai surgir, né, se apresentar como a ferramenta metodológica para explicar essas questões. Tudo bem? Beleza? É algo importante para a gente poder debater. E aí surgem correntes, tá? A filosofia medieval, como que a gente vai falar de várias correntes aqui, de várias fases, né? Ela vai se dedicar a tentar adaptar os textos, a razão clássica, às perspectivas religiosas dos evangelhos. Por exemplo, a primeira corrente, a corrente apostólica, que tem como grande representante São Paulo, né? Ele vai ser, através das suas cartas, carta de São Paulo aos Coríntios, carta de São Paulo, né? Através dessas cartas, ele está tentando justamente difundir a fé cristã, debatendo com esses povos, com os gregos, com outros povos ali, do ponto de vista, inclusive, até racional, da fé cristã. Essa primeira fase também, apostológica, vamos dizer assim, ela vai ser marcada por um debate profundo, né, sobre a natureza da fé cristã. A salvação vem mediante a fé ou as boas ações? Pode parecer coisa simples, mas isso gera debates que deveriam ser resolvidos. Havia necessidade de você padronizar esses aspectos da religião. Então, nós temos aí a primeira corrente, né, que é a corrente apostólica, vamos dizer assim, né? E aí você tem a segunda, que foi a apologista, que surgiu no século II e no século III, que tinha como principal campo de debate a manutenção da pureza da fé, né? Principalmente contra a influência das filosofias e das crenças pagãs, tá? E para esse grupo, o cristianismo ele não poderia ser entendido de uma perspectiva racional, porque tentar explicar a fé é algo inútil, que está fora da razão. A terceira é a patrística, essa aqui é uma das mais importantes correntes, tem o seu grande representante, que é o Santo Agostinho, né? Esses caras eles vão beber muito da fonte da filosofia clássica para cristianizar esses princípios, né? Adaptando-os à realidade do cristianismo, tá? E criar a base teológica para combater as heresias. São aqueles grupos cristãos que discordam do posicionamento da Igreja Católica, tá? E essa corrente ela vai ser muito presente durante toda a Alta Idade Média, até o ano 1000, ela vai ser predominante. O grande expoente é Santo Agostinho, que vai usar muito Platão nas suas obras. Eu vou explicar, né, toda a teoria agostiniana para vocês e você vai perceber isso. Já no final da Idade Média, na Baixa Idade Média, você tem a escolástica, que tem um grande representante, que é o São Tomás de Aquino, que vai trazer o aristotelismo para dentro das reflexões filosóficas nessa questão da fé e razão, aí, né? Esse equilíbrio entre fé e razão. Então, basicamente, é justamente esses aspectos que esse módulo trabalha, né? A necessidade
da filosofia se aproximar da religião e legitimar o cristianismo. Tudo bem? Então, fiquem com Deus. Até a próxima.